Nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante da tua presença, Pai, diante do teu altar, o nosso lar. Colocamos nossas esposas e nossos filhos nas mãos do Senhor. Querido Deus, nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus nós pedimos que o Senhor possa construir um muro de proteção sobre a vida dos nossos filhos e das nossas esposas. Que os nossos lares, Pai, possam se erguer como verdadeiros púlpitos de pregação do Evangelho. Que a nossa vida, a vida comum do lar, possa ser vivida com responsabilidade, com espiritualidade, e que nós, como homens bíblicos, possamos nos levantar nos nossos lares para representar a Deus. Senhor, Pai, aqui foram colocados pedidos especiais que nós gostaríamos nesse momento de orar, Senhor, de clamar, porque o Senhor espera de cada um de nós a intercessão. E nós sabemos que quando oramos, pedimos, clamamos, o Senhor não apenas ouve as nossas orações, mas o Senhor age através de nós. Por isso, Pai, queremos colocar diante do Senhor. Me lembro aqui de orarmos pelo pastor Ayrton Keller, que recebeu no dia de ontem a incumbência de liderar a igreja adventista para todo o mundo. Eu quero orar por esse teu servo, Senhor. Esse homem, esse pai de família, esse pastor, que o Senhor, Pai, possa usá-lo poderosamente e que ele possa ser guiado e conduzido pelo teu Santo Espírito e que, por meio do seu trabalho, das suas atividades, ele possa conduzir a tua igreja, Senhor. Nós ficamos felizes por ver ali a tua mão atuando, conduzindo, direcionando. E oramos, Pai, para que o Senhor possa conduzir a vida do pastor Ayrton, assim como a vida de cada pastor que se dedica à pregação do Evangelho. Pai, nós colocamos aqui diante do teu altar o filho do Cláudio, que no mês de janeiro vai se colocar, vai se casar, e ele pede aqui oração pelo filho, e nós agora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção especial sobre a vida desse jovem, desse casal, que eles possam colocar o Senhor à frente desse casamento, estar à frente desse lar, e que o testemunho do Cláudio possa impactar profundamente a vida do seu filho. Nós oramos também, Senhor, pelo Jefferson, foi pedido aqui oração por ele, que infelizmente está no mundo das drogas. Há muitos filhos, Pai, muitos filhos que nesse momento estão entregues, são escravos das drogas. Que nesse momento, Pai, o teu Santo Espírito possa visitá-lo onde quer que ele esteja. Nós sabemos que não há nenhum impedimento para o Espírito Santo. Não há locais em que o Espírito não possa entrar e transformar. E eu oro nesse momento para que o Espírito toque o coração do Jefferson, para que ele se lembre da tua palavra, para que alguém vá até ele, para que ele possa receber outras chances e para que teu Santo Espírito possa trabalhar no coração desse jovem, para que ele possa abandonar esse vício, Senhor. Nós oramos também, Pai querido, pela dona Terezinha, mãe do Diego, que também está passando por uma recuperação cirúrgica. Pedimos que o Senhor possa cuidá-la, protegê-la, e, se possível, Pai, restabelecer a sua saúde para que ela continue testemunhando do teu poder, do teu amor para a família do Diego, que a família do Diego possa também ser um testemunho vivo do poder do Senhor, e que os seus familiares que ainda não te conhecem, ao ver essa família, possam ser impactados. Pai, me lembro aqui de colocar nas tuas mãos essa jovem, não a conheces, ela está agora ao lado ali do Orlando, a Josi, e ela está sentindo dores.
E eu sei, Pai, que nesse momento o Senhor está ouvindo essa oração. Nós não planejamos que nesse momento a Josi pudesse ouvir essa oração, Pai. Se ela estiver ouvindo, que ela possa compreender, ter clareza de que o Senhor já havia providenciado esse momento para ela, para que ela pudesse estar recebendo esta oração. E em nome de Jesus, o Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas, nós pedimos, Pai, que haja alívio, que haja cura, restauração, e que ela possa, nesse momento, Pai, testemunhar do teu poder transformador, porque o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor pode agir em qualquer momento, em qualquer lugar, e nós estamos aqui nesse momento clamando, Senhor, para que o Senhor dê a ela alívio para a sua dor, mas acima de tudo a certeza de que o Senhor está agindo na vida dela e que essa oração não é por acaso, é porque o Senhor realmente quis colocá-la nesse momento para esse propósito. Pai, nós te agradecemos pela vida da Jaque, que já está se recuperando, que o Senhor continue cuidando e abençoando a vida dela, para que ela possa se restabelecer o quanto antes, estar novamente em sua casa, com os seus filhos, que o Senhor possa abençoá-la para esse processo de recuperação, que ele possa acontecer de uma maneira tranquila. E por fim, Senhor, nós queremos pedir a tua bênção ao estudarmos a tua palavra, que mais uma vez o teu Santo Espírito seja o nosso professor, e que a tua palavra mais uma vez fale ao nosso coração. É o que nós pedimos, já te agradecendo por essas bênçãos e pela vida de cada homem que está aqui. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Feliz sábado para todos vocês, tá bom? Se você tiver com a Bíblia perto aí, já pegue a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia perto, nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu já coordeno esse grupo aqui há mais de 2 anos, e no começo dele era praticamente só eu falando, né? E de uns tempos para cá, o Senhor me deu aí amigos influentes, amigos que puderam me ajudar a conseguir aí bons pregadores, e aí eu fiquei um bom tempo aí de folga, mas eu reservei essa data porque eu queria ter um momento com vocês para que eu também pudesse compartilhar algo que está no meu coração, e hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês, e a primeira pergunta que eu quero fazer, e vocês podem ficar à vontade para interagir comigo ali, de repente, ali no chat, tá bom? Se você puder, interaja comigo ali no chat, tá? Eu não vou realmente abrir aqui para vocês falarem, porque senão realmente aí o tempo acaba se reduzindo muito. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se fosse lhe perguntado, ou dado a você a oportunidade de explicar quem é Deus, qual seria a sua resposta? O que você diria? Se hoje te perguntasse, Orlando, Fábio, Marcelo, Eloy, se te perguntasse, eu queria que você me explicasse quem é Deus. Quem é Deus para você? O que você diria? Meu amigo Cláudio já disse ali, ó, o criador de tudo. O criador. Que mais, gente? Se fosse te perguntado, quem é Deus? Quem que é Deus para você? Você diria que ele é o rei, é o criador? Esses tempos atrás eu estava ouvindo aquela música, uma música bem conhecida, Ninguém Explica Deus. Você já ouviu essa música? Né? Aí a música fala, né? Ninguém explica Deus, ninguém explica. Aí agora eu chego aqui e pergunto para você, quem é Deus? Né? O irmão José colocou, Deus é amor. É uma excelente explicação, irmão José. Deus é amor, né?
Rinaldo falou ali, Deus é tudo e sem ele nada somos. Deus é tudo. O Cloesci já foi mais íntimo, né? É o meu amigo inseparável. O Diego colocou, Deus é tudo em todas as coisas, ele é o eu sou, diz o Djalma. Muito bom. Nós teríamos muitas formas de explicar, né? O Benício colocou, Deus é o meu Criador, o meu Salvador, né? O Marcos colocou, ele é o nosso mantenedor. O Robson colocou, ele é um ser divino que criou todas as coisas, mantém o universo, sua perfeita harmonia. Deus é um pai que sabe tomar todas as decisões certas com seus filhos. O Lúcio colocou, Deus é soberano. O Rafael, Deus é luz em meio à escuridão que o mundo está vivendo. É o Criador e o Pai de todos nós. Você veja, cada um de nós vai ter uma percepção de Deus. E eu não tenho dúvidas que todos vocês estão explicando Deus da ótica de vocês, daquilo que vocês enxergam, da maneira como vocês enxergam Deus. Né? O Orlando falou aqui, ele é aquele que está aqui nos ajudando no quarto do hospital. Veja que o Orlando já enxerga Deus ali do ladinho dele. Às vezes nós temos a tendência de olhar Deus como um ser distante, né? Porque, de fato, se nós nos compararmos a Deus, nós realmente estamos muito distantes de Deus. Deus é Deus, né? O Cláudio colocou a primeira coisa ali, ele é o Criador. Ele é o Criador e eu sou o quê? Eu sou criatura, né? O Gilberto colocou, é o meu melhor amigo, Marcelo, Deus é inexplicável nos conceitos humanos. É tudo e muito mais. Marcelo, realmente. É muito difícil você explicar Deus. O camarada que escreveu essa música, né, ele foi sábio ao dizer que ninguém explica na sua totalidade Deus. Mas, amigos, nós precisamos falar sobre esse Deus. Aí pensa o desafio. Eu não tenho todas as palavras para explicar Deus, mas eu sou convidado todos os dias a falar sobre esse Deus. Que desafio. Falar sobre esse Deus, mesmo sem ter todas as respostas, né? Como diz ali o Marcelo, mesmo sabendo que Deus, de certa forma, é inexplicável. Todas os nomes que vocês colocaram para Deus, soberano, criador, mantenedor, salvador, rei, todos eles, de alguma forma, vão explicar Deus na sua essência. Mas há uma forma, há uma maneira, há um nome que, na minha opinião, esse aqui é a minha opinião, de acordo com aquilo que eu estudei, vai explicar Deus de uma forma mais clara para nós, seres humanos. Tá? Para nós, seres humanos. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9, ali é um momento em que os discípulos, eles são chamados, eles pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor pode nos ensinar a orar? E aí Jesus, agora ensinando os discípulos a se colocarem diante de Deus, a chamarem Deus pelo nome, agora Jesus vai nos ensinar e coloca aqui o nome sobre o qual Deus mais ama ser chamado, certo? Mais ama ser chamado. A palavra de Deus diz assim, Jesus explicando, chamando os discípulos, né, diz, quando vocês orarem, digam assim. Quando vocês forem à presença desse Deus, digam assim, Pai nosso que estás no céu. Amigos,
de todos os nomes, de todas as características, de todos os elementos que foram colocados aqui. Na minha visão, nenhum é capaz de explicar com mais clareza quem é Deus do que a palavra Pai. Deus é Pai. E essa palavra, ela, para nós, seres humanos, de certa forma, ela soa de uma forma mais clara. A gente consegue visualizar a partir dessa palavra. O Silnei colocou ali, Deus é o Pai perfeito, o padrão, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor constrangedor, o amor servidor. Que lindo. Esse camarada aprendeu com alguém isso aí, hein? Muito bom, Silnei, parabéns. Que lindo. É isso mesmo. Sabe, Silnei, você colocou aqui, né? Deus é o Pai perfeito. E realmente Deus é o Pai perfeito. E essa maneira como Deus ama ser chamado de Pai, de Pai. Então, se em algum momento você quiser explicar Deus de uma forma mais clara, lembre-se de colocar a Deus como um Pai perfeito, o Pai perfeito. Essa é a forma mais clara de explicar Deus. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio é enxergarmos Deus como esse Pai perfeito. Veja, nós temos uma visão muitas vezes distorcida de Deus, errônea de Deus, porque a visão de paternidade, muitas vezes em nossos olhares, ela é distorcida. E eu sei que nesta manhã eu estou falando com filhos, filhos, todos nós somos filhos. E talvez eu esteja falando com filhos que foram feridos pelos seus pais, foram traídos pelos seus pais, foram magoados pelos seus pais, foram machucados pelos seus pais. E, portanto, essa visão de pai, de paternidade, ela fica manca, ela fica ruim, ela se torna ruim. Então, para muitas pessoas, enxergar Deus como um pai é um grande desafio. É um desafio. Porque ao enxergar a Deus como pai, ele precisa, ele tem a lente humana, e essa lente humana, ela vai enxergar Deus a partir do seu pai. E muitas vezes nós temos aí histórias e experiências de pais que não representaram bem a Deus. Então, nessa manhã, eu estou falando com filhos que não conseguem enxergar a Deus como pai. Eu estou falando também com pais que não conseguem ou não estão conseguindo representar bem a Deus como pais. E eu estou falando com pais que têm filhos que não conseguiram também enxergar ele como pai, né? E, por consequência disso, também não conseguem enxergar a Deus como pai. Veja, se Deus é o nosso pai perfeito, quem nós somos? A visão correta de quem é Deus nos trará uma visão correta de quem nós somos. Portanto, paternidade tem a ver com identidade. Tem a ver com identidade. O Lúcio colocou ali, Deus é pai que se importa e cuida de cada um dos seus filhos com todo amor e carinho. Olha só, o Davi colocou uma coisa importante. Uma vez falei isso para alguém e essa perguntou, e para quem não teve pai? E aí, meus amigos? E para quem não teve pai? Para aquele que teve um pai completamente ausente? Ou para aquele que teve um pai tão ruim, violento,
que simplesmente não conseguiu enxergar a beleza da paternidade. Eu estou vendo aqui que entrou o meu amigo Ari. Ari, meus sentimentos, e infelizmente eu acabei esquecendo aqui de colocar a sogra do Ari, Dona Almerinda, que veio a falecer, né? Os meus sentimentos, Ari, pela família enlutada, tá bom? O meu amigo Ari já teve a oportunidade de contar aqui algumas vezes as suas histórias com o seu pai, né? E ele conta histórias assim tristes da vida dele como filho, falando do tempo em que ele fugia do seu pai, tinha medo do seu pai, era um homem violento, que bebia, que batia na esposa, né? E quando essa visão ela é completamente distorcida, talvez nessa manhã eu esteja falando para algum filho que foi tão ferido pelo seu pai que ele simplesmente não consegue enxergar essa conexão de Deus como pai. Por quê? Porque a sua visão de paternidade foi distorcida. E ao final desse encontro, Davi, nós vamos responder a essa pergunta. E para aquele que não teve pai, o que nós dizemos? O que nós falamos? Certo? Então, muito bem. Então, lembrando quem nós somos, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, e a Bíblia vai responder. Se Deus é pai, né? A Bíblia vai responder quem nós somos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. E aqui diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amigos, a primeira verdade que tem que ficar clara é quem é Deus. E você já pode responder: quem é Deus? Deus é um Pai perfeito. Amigos, sempre que te perguntarem quem é Deus, tenha essa resposta na ponta da sua língua. Quem é Deus? Deus é um Pai perfeito. Essa é a melhor e mais clara explicação de quem é Deus. E a Bíblia, ela vai colocar essa visão de paternidade de Deus, da paternidade de Deus, desde o início, do Gênesis ao Apocalipse. Você vai encontrar Deus como um pai, certo? Então, Deus é o pai perfeito. E de acordo com João, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, se Deus é o pai perfeito, quem eu e você somos? Nós somos filhos amados. Filhos amados. Cada um de vocês são filhos amados de um pai perfeito. O Orlando está ali agora com a Josi. Diga para a Josi aí, Orlando, que ela é uma filha amada de um pai perfeito. Diga para a Jaque que ela é uma filha amada. Ela é amada pelo seu José, que é pai, mas ela também é amada pelo Pai Celestial. É um pai perfeito. Todos nós somos filhos amados de um pai perfeito. Agora, como enxergar esse Deus a partir dessa ótica, né? E por que esse assunto ele é tão importante, tão sério? Amigos, a maior ferida dessa geração, a maior ferida da sociedade e da geração é a orfandade. O que é a orfandade? É aquele que, de alguma forma, se tornou um órfão físico ou espiritual. É aquele que, infelizmente, cresceu sem essa referência de paternidade. Então, esse espírito de orfandade, essa condição de órfão, ela é uma ferida que milhões de pessoas carregam para suas vidas. E nós, como pais, precisamos entender isso. Por quê? Porque vocês, além de serem filhos, vocês também são pais.
E é nossa responsabilidade quebrar essa maldição, que é a maldição da orfandade. Nós precisamos quebrar isso. Mas talvez algum pai aqui vai me dizer assim, Atilibre, já é tarde demais, os meus filhos já saíram de casa, os meus filhos já foram criados, infelizmente eu errei, eu caí, eu falhei como pai. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, meu amigo, se você está aqui, compreenda, compreenda. Enquanto você estiver vivo, enquanto você for pai, você terá condições de reaver, você terá condições de mudar e de quebrar maldições, certo? Você terá essa condição. Essa é a boa nova para cada um de nós. Então, eu estava explicando aqui que a maior ferida dessa geração é a orfandade. Por quê? A ausência de um pai, a ausência de um pai, ela gera danos tão sérios, e em muitos casos, danos irreversíveis. Por quê? Porque um pai, é aquele que coloca, é aquele que transmite para o coração dos filhos identidade, propósito e destino. Então, quando você olha para alguém, quando você vê alguém andando por aí, sem ter a noção exata de quem ele é, quem eu sou, afinal de contas? Eu sou só mais um no meio dessa multidão? Ausência de paternidade. Pessoas que estão perdidas, tipo, não sabe o que vai fazer da vida, não para em nenhum emprego, não para em relacionamento. Uma pessoa que é inconstante. Aonde está a raiz? A ausência de paternidade. Uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí há muitas pessoas por aí perdidas, que não sabem para onde ir, qualquer caminho serve. Essas pessoas estão vivendo a ausência da paternidade. Algumas dessas pessoas escolhem viver nessa ausência. Outras, elas infelizmente, foi subtraído delas essa paternidade, por conta desse pai que é ausente, certo? Então, há muitas nuances aqui que a gente precisa analisar. Eu quero mostrar para vocês rapidinho algumas estatísticas sobre a vida de pessoas que enfrentam essa orfandade, que é a ausência da paternidade. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, só um instantinho aqui. Só aqui, a orfandade é a maior ferida dessa geração, certo? E eu vou só apresentar as estatísticas para vocês aqui, tá bom? Presta atenção aí nas estatísticas. Olha aqui, ó. 71% das adolescentes grávidas vêm de lares com ausência paterna. Eu quero que vocês entendam que as maiores feridas dessa sociedade atual têm como raiz a ausência da paternidade, certo? Lares de adolescentes grávidas, 71% delas não têm pais. 63% dos suicídios de jovens são de lares cuja ausência, a ausência da paternidade. Então, a ausência da paternidade tem levado muitos jovens ao suicídio. Às vezes não é a explicação primária, né? Mas é a raiz, tá? Para que você entenda que é a raiz. Olha aqui, 85% das crianças que apresentam desordem comportamental, sabe aquela gurizada medonha, que sai por aí pichando, quebrando, estragando coisas. Quando você vai ver a raiz, jovens sem a figura paterna. Lembrando que paternidade também impõe limites, né? 80% dos estupradores, pessoas que
né, que fazem coisas terríveis, como o estupro. Também vem de lares cuja ausência é sentida, a ausência do pai. 71% dos casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares com ausência paterna. 85% dos jovens em prisões, vêm de lares com ausência paterna. Ausência paterna. Amigos, por que essas estatísticas são tão sérias? Porque elas representam, elas nos mostram a real condição da sociedade atual. E essa condição atual tem como base a ausência de um homem. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que havia um grupo na Bíblia que era considerado o grupo mais vulnerável. Qual era o grupo mais vulnerável de todos? Você se lembra? É o grupo dos órfãos e das viúvas. E o que órfãos e viúvas têm em comum? A ausência de um homem. Portanto, sempre que uma mulher perdia o seu esposo, ela estava iniciando um processo de vulnerabilidade. Filhos que perdiam seus pais, orfandade, né? Isso gera traumas, isso gera inúmeros problemas, como nós vimos aqui. E, obviamente, que não são apenas aqueles lares cuja ausência é desde sempre. Tipo, eu nunca tive um pai. Há milhares de pessoas no Brasil que crescem, talvez exista alguém aqui que cresceu sem a figura paterna, né? Mas há também, queridos, aquele que teve a figura paterna, porém foi uma figura ausente, omissa, irresponsável, né? O que também vai causar transtornos terríveis. E por isso eu queria, nesses poucos minutos aqui que me restam, abrir a palavra de Deus com vocês e estudar uma breve história muito conhecida, que vai nos fazer entender um pouquinho sobre a paternidade de Deus, entendermos essa visão de quem é Deus, porque para aqueles que não tiveram uma visão correta de quem é Deus, eu sei que talvez eu esteja falando nessa manhã para homens que hoje são pais, mas que infelizmente não tiveram uma visão correta da paternidade bíblica. Eu quero que você preste muita atenção na história que nós vamos estudar, para que você possa ter assim uma visão diferente de quem é Deus. Esse é o meu objetivo aqui. Então, você está aprendendo a ser filho e você estará aprendendo a ser pai, certo? Aprenda a ser filho, aprenda a ser pai. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. Essa é uma história extremamente conhecida. Você conhece, você já ouviu inúmeros sermões sobre essa história. E eu vou dizer para vocês que aqui nessa história, aqui nesse episódio aqui, nós vamos encontrar uma fotografia de Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas eu quero que hoje você saia daqui desse encontro com uma visão de quem é Deus e uma foto de Deus. E nessa história aqui nós temos uma foto de Deus. Eu quero que você guarde no seu coração essa foto, tá bom? Aqui Jesus, ele no capítulo 15, ele vai colocar aqui 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo. Nós vamos nos ater aqui à parábola do filho pródigo. Tá? Parábola do filho pródigo.
E aqui Jesus começa dizendo o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nós temos a história de um pai amoroso que tem 2 filhos. 2 filhos. Um desses filhos olha para o seu pai e toma uma decisão. A decisão de pedir ao pai a herança, mesmo antes da morte desse pai, porque ele gostaria de ter já antecipadamente a sua herança, para que ele pudesse viver a sua vida. Viver a sua vida. E esse pai agora, a Bíblia não coloca aqui que esse pai questiona, que esse pai diz não. Esse pai simplesmente respeita a decisão do seu filho. Ele separa ali os recursos, e a Bíblia diz que separa os haveres, lhes separa os haveres, quer dizer que separou para os 2 filhos, e esse filho então decide sair da casa do pai, ir para uma terra distante e viver ali dissolutamente. Sabe, queridos, essa é a condição de milhares de seres humanos que decidem sair da casa do pai. Decidem se ausentar da casa desse pai amoroso que é o próprio Deus. E essa é uma decisão que as pessoas fazem todos os dias. E eu sei que há muitos pais aqui cujos filhos decidiram sair da casa do Pai Celeste. E essa história aqui também é para você. Eu quero que você saiba que Deus, como Pai, ele sabe exatamente o que você sente ao ver o seu filho se afastando dos caminhos de Deus. Ele conhece a dor do seu coração de ver um filho se afastar, deliberadamente se afastar. Aqui não é o pai que se afasta, não é o pai que se ausenta, aqui é o filho que decide sair da casa do pai. E todas as vezes que o filho deliberadamente decide sair da casa do pai, esse filho vai encontrar dor e sofrimento. Ele é iludido, porque o mundo nos ilude, né? E muitas vezes esses filhos são iludidos, são enganados, eles são ludibriados pelas luzes do mundo. E o mundo nos leva a crer que saindo da casa do pai você se torna livre para viver a sua vida. E talvez era o que esse jovem queria, liberdade para viver a sua vida, sem regras, sem limites, sem alguém para dizer o que é certo, o que é errado, ele simplesmente decidiu. Agora veja, esse jovem sai e diz que ele simplesmente gasta tudo que ele tinha de forma dissolutamente. Isso dissolutamente. E já no versículo 14 vai dizer que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Amigos, todos os que se afastam da casa do Pai, mais cedo, mais tarde, passarão por necessidades. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para ficar com o Pai. Nós, seres humanos, fomos feitos para estar na casa do Pai. Não fomos feitos para viver longe do Pai. E aqui nós vemos que esse jovem, ele começa a passar por necessidades. E aquele que se afasta de Deus, isso aqui é uma regra. Mais cedo ou mais tarde, ele começa a declinar.
talvez não em todos os aspectos da vida, e é isso que muitas vezes ilude as pessoas, porque de repente a pessoa se afasta de Deus e começa a ter prosperidade financeira. E aí a pessoa diz, ó, tá tudo bem, eu estou prosperando, eu estou crescendo, a minha empresa está crescendo, né? Mas aí o camarada daqui a pouco se separa da esposa, fica longe dos filhos, recebe um diagnóstico de alguma doença, de repente há uma crise financeira e a empresa quebra, e aí a pessoa fica patinando, 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 porque sempre que nós nos afastamos da casa do Pai, é exatamente o que acontece. Nós vamos indo cada vez mais para baixo. E esse jovem foi, olha o verso 15, vai dizer que ele chegou ao ponto de se agregar aos cidadãos da cidade, que mandou que eles guardassem porcos. Já imaginou que degradante? Agora, aquele jovem que no passado vivia na casa do pai, recebendo a provisão do pai, recebendo as bênçãos do pai, comendo à mesa do pai. Agora esse jovem estava ali cuidando de porcos. E sabe o que é mais triste? O mais triste é que ele olhava para os porcos. Ali a Bíblia fala que ele olhava para os porcos e ele desejava o que aqueles porcos tinham. Essa distorção ela é tão grande na vida daquele que está longe do Pai, que ele é capaz de invejar porcos. Assim são muitos jovens que estão aí pelas ruas. São jovens que estão vivendo, olhando para outros jovens que de repente fazem coisas erradas e desejando aquilo que esses jovens têm, invejando. Essa é a condição, é a distorção. Esse jovem está olhando para porcos, está comendo lavagem, e ele deseja ter pelo menos a lavagem dos porcos. Mas a Bíblia diz que nem isso ele tinha. Esse é o ponto em que é a lama, né? Como diz o texto aqui. Foi para a lama, o fundo do poço. E a Bíblia diz que esse jovem, ele olhava para esses porcos, ele invejava esses porcos. Mas o verso 17, a Bíblia diz assim: então, caindo em si. Amigos, o que faz uma pessoa cair em si? O que acontece? O que acontece para que uma pessoa tenha condições de cair em si? Que mágica é essa? O que acontece aqui? Podem colocar aí no chat para mim. O que é cair em si? O que faz uma pessoa cair em si? Não é nem o que faz, é quem faz essa pessoa cair em si. Me ajudem. O que faz uma pessoa cair em si? Ou quem faz essa pessoa cair em si? Vou esperar alguém escrever aqui. Me ajudem. A Bíblia diz que ele, em algum momento, caiu em si. Caiu em si. É como se caísse a venda, né? Como se ele despertasse. É como se fosse colocado para ele olha a tua situação, olha a tua condição. A condição de cair em si é a condição que somente o Espírito Santo é capaz de gerar na vida de um homem, na vida de qualquer pessoa. Esse jovem, ele cai em si porque o Espírito Santo toca o seu coração. Ele está lá no meio da lama, ele está lá no meio do pecado, ele está afastado da casa do Pai e ele agora cai em si. Agora, te pergunto,
Será que esse jovem estava ali, estava orando, pedindo para cair em si? Esse jovem estava orando, pedindo para que o Espírito Santo tocasse o seu coração e ele fosse convencido do pecado? Ele estava fazendo isso? Não. Então, se ele não estava fazendo isso, quem é que estava fazendo isso? Se não era ele que estava fazendo isso, então quem estava fazendo isso por ele? Amigos, aqui está o segredo. Esse jovem tinha um pai. A Bíblia não relata, mas muito provavelmente, tudo leva a crer, conhecendo esse pai, pelo que a Bíblia vai revelar, esse pai estava intercedendo pelo seu filho. Pais, orem pelos seus filhos. Não desistam dos seus filhos. Clamem. Dia após dia, clamem. Ajoelhem-se diante da cama deles. Orem e clamem a Deus pela vida dos seus filhos. Os seus filhos precisam de intercessão. Quando nós oramos, nós estudamos uma lição há pouco tempo atrás, falando sobre a oração. O que acontece no mundo espiritual quando nós oramos? Nós não temos noção do poder que a oração tem, do poder que a oração intercessora de um pai tem sobre a vida de um filho. Quando você ora em favor do seu filho, Deus, por meio do seu exército, envia anjos poderosos para atuar. O próprio Espírito Santo é direcionado para trabalhar no coração dos nossos filhos, para que eles tomem decisões de volta, para que eles tomem consciência da condição pecaminosa em que eles estão. Esse filho cai em si, e ele agora desperta, e agora ele consegue enxergar a sua real condição, e diz a palavra de Deus que ele caindo em si, ele começa a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Essa é a condição. A condição de quem está longe do pai é de alguém que está morrendo de fome, longe do seu pai. E o verso 18 vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Queridos, a condição de órfão, a condição de orfandade, ela muitas vezes distorce a nossa visão de filhos. Esse jovem, ele já não conseguia mais se enxergar como filho. Mas a Bíblia fala que ele toma uma decisão de voltar para o pai, mas agora não como filho. Ele quer pelo menos ser enxergado por Deus como servo, como um trabalhador. E a Bíblia fala que ele é como se ele escrevesse uma cartinha para o pai. Eu vou escrever aqui uma cartinha, um discurso, para ver se eu toco o coração do meu pai, para ver se ele tenha pelo menos piedade de mim e ao menos me aceite como servo, porque ele não vai me aceitar como filho. Essa condição, né, de não conseguir enxergar, veja que esse jovem ele não conseguia enxergar o seu pai mais como um pai. Ele já pensou, ele com certeza já não vai me considerar filho, mas ele pode me considerar pelo menos como um empregado. E eu vou lá trabalhar e pelo menos não vou estar na situação que eu estou. O relato diz que esse jovem, ele se levanta e ele vai para o seu pai. Amigos, eu quero que nesse momento, e eu já estou finalizando, eu quero que você nesse momento, você que é filho, você que é filho, e agora respondendo a pergunta do Davi, para quem não teve pai, para quem teve essa ausência paterna, para você que carrega aí no seu coração essa dor
da ausência paterna. Eu quero que você, nesse momento, se concentre nessa imagem que a Bíblia vai relatar. Porque a próxima imagem que a Bíblia vai relatar é a fotografia de Deus. É a imagem mais clara, mais nítida de quem é Deus. E se algum dia você tiver que explicar Deus para alguém, a minha sugestão, use o versículo 20 do capítulo 15 do livro de Lucas, para que você possa explicar Deus de alguma forma. Aqui vai ficar mais claro para nós. A Bíblia diz no versículo 20: vinha ele ainda ao longe. Gente, como é que esse jovem estava? Vai criando a imagem aí, faz uma inteligência artificial aí na sua cabeça aí, e tenta se lembrar como é que estava esse jovem. Podre, sujo, fétido. Ele estava na lama, ele estava no meio dos porcos, ele estava completamente irreconhecível. Passaram-se tempos aqui. Esse jovem estava podre. E essa é a condição de todos os que se afastam da casa do Pai. Mas a Bíblia diz que esse jovem decide voltar, e quando ele volta, a Bíblia diz: vinha ele ao longe quando seu pai o avistou. Quem é que avista quem aqui? É o filho que avista o pai ou é o pai que avista o filho? É o pai. Queridos, o Pai Celestial olha para você antes de você olhar para ele. O Pai Celestial, ele olha para você antes de você olhar para ele. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que esse jovem estava vindo longe e o pai o avistou. Mas o pai não se contém em avistar, ele se compadece. No mesmo instante que esse pai olha, esse pai se compadece, esse pai se apaixona, esse pai tem o coração tocado. Ele é tocado. E a Bíblia diz que esse pai, ele se levanta e ele corre. Ele sai correndo. Corre. E ele vai até o seu filho. Queridos, o Pai Celestial, ele vai até o seu filho. E ele olha para o seu filho e a Bíblia diz que ele o abraça e o beija. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes que eu leio e crio essa imagem na minha mente, eu tenho, eu fico muito sensibilizado. Porque essa imagem é a imagem mais nítida e clara de quem é Deus. Se eu puder explicar Deus pela lente humana, eu o farei através dessa imagem, a imagem de um pai que recebe o seu filho e se afastou. E a Bíblia diz que ele corre, vai ao encontro desse filho, ele o abraça e ele o beija. Amigos, aqui nessa volta, nesse momento, não há sermões, não há questionamentos. Aqui nesse momento não há críticas, não há questionamentos ali quanto o que você fez, por que você foi embora. Vamos conversar. A única coisa que existe aqui é amor. É amor. É um Deus que abraça, que beija. E tem muitas pessoas na igreja que não gostam dessa imagem de Deus, por incrível que pareça. Preferem enxergar Deus como aquele ser
tirano. Por quê? Porque é uma visão distorcida de quem é Deus. Teve um pai tirano. Aí agora ele não consegue, simplesmente não consegue aceitar que Deus é esse ser amoroso que recebe o seu filho, que decidiu ir embora, agora volta, perdeu tudo, mas ele volta, e esse pai agora recebe, o abraça e o beija. E a Bíblia diz que esse jovem, ele pega lá ele pega o discurso e ele começa a dizer, pai, verso 21, eu pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E diante dessa visão, o pai simplesmente ignora essas palavras. Amigos, quando voltamos para a casa do pai, pare de se justificar. Pare de tentar tocar o coração do seu pai com palavras. Esse jovem, de alguma forma, tentou se justificar, né? Colocando, não, pai, olha, eu realmente pequei, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me coloca aí como um empregado. Não, não. Esse pai, ele não quis ouvir. Ele ignorou as palavras do filho e ele disse, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos regozijamos. Porventura, perdão, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava ferido, estava perdido e foi encontrado. E começaram a se regozijar. Você sabe o que é religião? Religião não é apenas um conjunto de regras, de dogmas, de doutrinas. Religião, resumidamente, é esse encontro aqui. É religar. É novamente nos fazer filhos. É nos fazer filhos novamente. Nós precisamos pregar o evangelho a partir dessa perspectiva. Porque as pessoas estão vivendo essa orfandade. Elas estão, a Bíblia diz, como ovelhas errantes que não têm pastor. Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a condição da sociedade. Essa é a condição de muitos filhos. E talvez nesse momento eu estou pregando para um pai que está ausente do seu lar, trazendo dor ao coração dos seus filhos pela sua ausência. Eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para você, pai, olhe para o Pai Celestial. Aprenda a ser pai com esse pai aqui. Essa é a representação de quem é Deus. Deus é um pai perfeito. Eu e você, obviamente, não somos pais perfeitos. E talvez não, com certeza nós não vamos conseguir representar na essência completa quem é Deus. Mas todas as vezes que você abençoa o seu filho, todas as vezes que você recebe o seu filho, que você abraça, que você beija, que você cuida, que você se regozija, que você coloca no coração dele identidade, diga para o seu filho quem ele é. Esses dias nós tivemos aqui o pastor Douglas, e ele falou que Deus, o Pai, deu uma bênção para o seu filho, Jesus Cristo, e disse o que para ele? Quem é você, Jesus Cristo? Sabe quem você é? Você é um filho amado. Você é o meu filho amado. Jesus precisou ouvir isso. Você acha que o seu filho não precisa? Ele precisa ouvir isso todos os dias. Diga para os seus filhos: você, filho, é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Você me traz alegria. Gente, a bênção que Jesus recebe do seu Pai é a bênção que cada pai terrestre deveria dar aos seus filhos todos os dias.
Essa é a verdadeira cura. É a verdadeira cura que essa geração precisa. É a cura da paternidade. Paternidade tem a ver com cura. Portanto, amados, eu queria finalizar esse encontro fazendo um apelo. Primeiro, um apelo aos filhos. Se você cresceu, como o Davi aqui falou, né? Foi questionado. E para quem não teve pai? Se você cresceu sem essa figura paterna, eu gostaria de dizer para você nessa manhã, você tem um pai, sim. E o seu pai é o meu pai, é o nosso pai, é o Pai Celestial. Você tem pai, você é filho. Você não é um filho bastardo, você não é um filho órfão, você é um filho amado. Repita isso no seu coração todos os dias. Eu sou um filho amado. Pode dizer aí para você mesmo. Quem você é? Eu sou um filho amado. Você é um filho amado. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui. Você, filho, você é um filho amado. Cada um de vocês são filhos amados. Eu quero dizer mais uma coisa para você que é pai e que por vezes tem enfrentado lutas com seus filhos. Você quer aprender a ser pai? Você quer entender a paternidade? Vá para a Bíblia. Estude a paternidade divina. A Bíblia vai dizer que nós, homens, somos representantes de Cristo, né? A Bíblia diz que nós somos pais. Olha só, gente. Deus nos empresta o seu nome, porque esse nome pai não é nosso. Ele é na sua essência de quem? Do próprio Deus. É ele quem nos empresta o seu nome. Então você é pai porque Deus permitiu que você fosse pai, para que você pudesse não apenas experimentar a alegria de ser pai, mas para que você pudesse representar a Deus no seu lar. Porque a imagem que os seus filhos criam de Deus, ela inicia-se, ela começa, ela tem como base a sua paternidade. E o meu recado para você é: se você, como pai, falhou, está falhando, ou vir a falhar, o caminho é o caminho do perdão. Você precisa chamar os seus filhos. E você precisa pedir perdão. Se você falhou, se você machucou seus filhos, se você foi ausente, tenha essa experiência, a experiência do perdão. Reúna os seus filhos e peça perdão. Diga a eles que você sente por ter sido ausente. Diga a eles que você sente por não ter sido um pai que representasse a Deus como você deveria representar. Não perca a oportunidade de pedir perdão. Por quê? Porque esse pedido de perdão, ele vai simplesmente quebrar a maldição da orfandade. O que quebra a maldição da orfandade é o perdão. O perdão é o martelo que quebra os grilhões da maldição da orfandade. Então peça perdão. Se você não teve esse pai, se seu pai ainda está vivo, e mesmo que ele não esteja vivo, mais um pedido. Libere perdão para o seu pai. Se o seu pai foi um pai ruim, libere perdão para que você possa viver bem. Se ele está vivo, vá até ele e diga: pai, o senhor falhou muitas vezes, mas eu lhe perdoo. Dê aos seus pais, dê ao seu pai a oportunidade de pedir perdão. E se ele não quiser pedir perdão, libere perdão. Por quê? Porque quando você libera perdão, você quebra maldições. Maldições que talvez você esteja carregando na sua vida. E por fim, o último recado é: lembre-se,
O nosso Deus é o Pai perfeito. Todos nós somos filhos. E um dia, nós teremos a alegria de nos apresentarmos diante de Deus. E você vai apresentar os seus filhos diante de Deus. Você vai dizer, olha aqui, ó, eu vou apresentar a Bianca e o Luca e vou dizer, Senhor, aqui está a Bianca e o Luca, o Senhor me deu e eu estou aqui trazendo de volta. E você vai ouvir dos lábios de Deus, bem está, servo bom e fiel. Entra na alegria, entra no gozo do teu Senhor. Nós teremos essa alegria de apresentar os nossos filhos e vivermos com o nosso Pai Celestial para todo sempre. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Desculpe aí a demora do tempo e a paciência de vocês. E que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês como pais, mas também a sua vida como filho. Você é filho. E eu finalizo aqui lembrando, quem você é? Você é um filho amado. Quem Deus é? Um Pai perfeito. Somos filhos amados de um Pai perfeito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, como é bom saber que o Senhor não é apenas o Rei do Universo, não é apenas o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador. O Senhor, antes de mais nada, o Senhor é o nosso Pai. Como é bom saber que o Senhor é Pai. Como é bom saber que o Senhor é um Pai amoroso, que nos ama. E essa representação que Jesus faz de quem é Deus, essa foto de Deus correndo para o seu filho, abraçando, beijando, se compadecendo. Essa é a imagem que nós queremos ter do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Portanto, Senhor, se nessa manhã há algum filho teu que ainda tinha uma visão distorcida de quem o Senhor era, Pai, que nesse momento o Senhor quebre essa maldição e que esse filho possa se enxergar de fato como filho. Se há algum pai que nessa manhã está aqui, que tem falhado em suas atribuições como pai, por favor, Senhor, tenha misericórdia desse pai. Ajude-o para que ele possa pedir perdão para os seus filhos e recomeçar a sua paternidade. Por favor, Senhor, nos ajude. Nós não somos pais perfeitos, estamos longe disso. Mas nós queremos viver a paternidade. E nós queremos aprender aos pés do nosso Pai Celeste. Por favor, Senhor, nos ensine a sermos pais segundo o teu coração. Eu peço uma bênção para os nossos filhos, filhos que nós amamos. Os meus filhos, Senhor, eu oro pela Bianca e pelo Luca, e nesse momento cada pai menciona o nome dos seus filhos e coloca diante do Senhor a vida dos seus filhos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos ajude para sermos verdadeiros representantes da paternidade divina. É o nosso pedido, é a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder entrar aí na casa de vocês, pela oportunidade de poder passar essa mensagem com vocês. Deus continue abençoando a todos aí. Cleici, levantou a mão aí. O Atilibre, queria convidar todos os homens aí que moram aqui perto de Novo Hamburgo. Hoje, às 5 horas, nós teremos exatamente isso. Eu vou botar ali o convite. Teremos o dia do perdão, onde os pais vão trazer os filhos para que a gente possa promover esse momento. Que maravilhoso. Aí, quem está aí perto da região de Novo Hamburgo, essa oportunidade, se você não estiver, faça o momento do perdão aí no celular, tá? Faça esse momento, chame os seus filhos. Se você errou,
chame os seus filhos, peça perdão e restaure a paternidade e quebre a maldição da orfandade. É isso que nós precisamos como pais, tá bom? Irmão Birajara, não sei se levantou a mão, não sei se queria falar também, que à vontade. Não? Não te livro. Ah, Muito obrigado. tá ok, queridos. Ari, querido, Muito Te obrigado livre, pela mensagem. amém. te livre, eu tô sem voz aqui há 3 dias, nesse nosso clima. Eu até estava olhando o teu casaco e nós compramos do mesmo lugar, viu? Com a mamãe lá, viu? É isso aí, é a benção. Te livre. Tu estava falando sobre a intercessão. Eu lembrei do pastor Bulhon, falando sobre isso uma vez. Ele falou: olha, quando tu ora por uma pessoa, intercede, o inimigo questiona. Como que o senhor está fazendo isso, Deus? Por que está fazendo isso? Se ele não quer. Aí Deus responde: não é por ele. Eu estou intercedendo, estou trabalhando no coração dele, porque o Atilibre está pedindo, porque o fulano, ciclano está pedindo. Então eu achei muito interessante isso, o poder da intercessão, que leva Deus a agir, né, mesmo nessa guerra, nesse conflito contra o inimigo. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo, Ari. O filho Sim. pródigo caiu em si depois que ele, com certeza, ele recebeu a intercessão do seu pai, né? Amém. Deus seja louvado. Vamos interceder pelos nossos filhos aí, né? Gente, um feliz sábado para todos vocês, que Deus abençoe, obrigado aí por estarem comigo, pela paciência de me ouvir, e a semana que vem nós estaremos aqui novamente para a honra e para a glória de Deus, tá bom? Feliz sábado, gente, Deus abençoe a todos aí. Sábado.